Fala aí pessoal, foi Henrique Gamer aqui, como é que vocês estão? Hoje o vídeo vai ser de Brawl Stars, mas especificamente sobre as raridades do Brawl Stars. Porque, cara, isso aqui tá uma bagunça. Eu acho que não é muito segredo pra ninguém que a gente tem uma quantidade excessiva de Brawlers míticos aqui dentro do jogo, né? Tipo, a maioria dos Brawlers do jogo são Brawlers míticos, sendo uns 30 e poucos. E nessa atualização ainda chegou o Jae-Young. Vou mostrar pra vocês porque as raridades, especificamente a mítica, tá uma bagunça. Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ver se você concorda com algumas opiniões minhas aqui, ou se não concorda, deixa aí nos comentários. O Brawler meio que é definido não pela força dele, mas questão de se ele é difícil, se ele tem muitas mecânicas, se as mecânicas dele são complexas, o quanto ele é inovador. Só que tem alguns Brawlers na realidade mítica, cara, que eu sinto que não seguem isso. Assim, o Oli, cara, eu não vejo o Oli muito como um mítico, eu imagino o Oli como um épico. Porque, tipo, sei lá, o ataque dele não é nada demais. E a super dele é inovadorazinha, assim, mas, tipo, caraca, tão inovador assim que eu botei ele em mítico. Pra mim, o Oli não tem nada tão demais assim. Ele podia ser facilmente um épico. Tipo assim, tem uns Brawlers míticos que são, tipo, merecedores dessa raridade. Como, por exemplo, o Mo. Eu acho que ele é inovador em tudo, cara. Ou também, cara, tem um que eu me questiono um pouco, que é o Otis. Na Super ele inova bastante e tal, mas tipo, será que tanto assim pra ser um mítico? Não, o Otis pra mim até que vai, mas não sei. Talvez ele pudesse ser um épico também, na minha opinião. O Dog, cara, aí, ó, ele talvez podia ir pro épico também, cara. Porque o ataque dele você não precisa nem mirar e a Super você tem que usar assim no momento certo, mas não sei. Há quem diga também que o Chuck deveria ser lendário por causa da complexibilidade da mecânica dele. Eu acho que ele tá na raridade certa, que é a raridade mítica, mas há quem diga que ele pode ser lendário também. Ó, essa aqui talvez muita gente não concorde comigo, mas pra mim a Melody podia ser lendária. Se ela fosse lendária eu ia entender, porque, cara, a Melody inova em tudo. Eu gosto muito da Melody, gosto muito de jogar com ela. Eu acho ela muito inovadora em tudo dela, praticamente. O estilo de jogo dela também é bem diferenciado. Então eu acho que ela daria pra ser lendária até. Eu falo isso porque, tipo assim, são Brawlers míticos. Era pra ser uma raridade bem rara, tipo assim. Antigamente parece que tinha mais Brawlers raros, aí menos super raros e tal. Agora parece que as raridades só estão, sei lá, só servem pra definir o quanto de vale necessário pra liberar aquele Brawler. E não da complexibilidade que o Brawler tem. Assim, o Mo, eu não sei se é tão inovador assim, cara. Mas se ele fosse lendário também eu não reclamaria, eu acho. Bom, cara, a Lumi, cara, talvez também seria uma merecedora de ir pra raridade lendária, hein? Talvez alguns não concordem comigo, mas é o que eu acho. E sobre a raridade mítica, cara, eu acho que a época também tá um pouquinho bagunçada, mas não tanto quanto a mítica. Tipo, o que o Shade tá fazendo em épico, cara? Por que ele não sobe pra mítico? Ele tem mais mecânicas do que alguns Brawlers míticos aí. Um Brawler que anda sobre a água, o ataque atravessa paredes, o ataque tem uma faixa no meio que dá o dobro do dano. A Super, ele atravessa paredes. Então, cara, o Shade, ele deveria ser no mínimo mítico pra mim. E aqui diga que ele podia ser lendário também. Eu me questiono se o Ângelo poderia ser mítico ou não. Porque, tipo, o ataque dele não inova tanto assim, mas inova, porque já tinha essa mecânica de carregar barras, porém não era a mesma coisa do que nenhum Brawler. Ele é um sniper que carrega barra, tipo, é um pouco diferente da mecânica do Hank. E a super dele eu, sei lá, não acho grande coisa, mas também é diferente, cara, e ele ainda anda sobre a água, é importante ressaltar, porque ele é um monstro. Então há quem diga que o Ângelo poderia ser mítico também. Um questionamento é o Ash, porque eu lembro que quando foi o fim da raridade cromática, eu jurava que o Ash ia ser... Quando chegou o fim da raridade cromática, eu já esperava o Ash mítico, porém ele virou épico. E eu não sei, será que ele tá na raridade certa? Porque ele tem a mecânica dele de fúria, tanto quanto ele dá, quanto quando ele recebe dano. E a super dele, sei lá, não é nada na verdade tão inovador, mas, né. O Meeple também é um questionamento pra mim, por causa que, tipo assim, a super dele e acessório é super... Mano, o kit de super e acessório desse Brawler é bem complexo. Só que eu não sei se pra pôr o Brawler em raridade alta ou baixa, eles consideram acessórios e poderes de estrela. Se não for considerar, talvez o Meeple possa ficar em épico, até porque o ataque dele é bem fácil de acertar, por ele ser um pouco teleguiado. Mas se for considerar kit de acessórios e tal, acho que o Meeple pode ir pra mim. E o Mortis, cara? O Mortis é um Brawler bem inovador, hoje em dia não tanto, porque, né, tem Kenji e vai chegar a Kazi pra também dar dash com o ataque. Miko, que também se movimenta com o ataque.
Mas, tipo, o Morto foi o primeiro a se movimentar com um ataque. Então, muitas pessoas dizem que o Mortis poderia ser lendário. Eu não sei se concordo com isso ou não, mas fica aí o questionamento. E o Sam, cara? O Sam tem uma mecânica muito louca, tipo, é um brawler muito único. E ele tá em épico, por que você não tá em mítico, cara? E há quem diga também que ele poderia ser lendário, né? Por causa da complexibilidade que ele tem, quem consegue jogar muito bem. Tipo, eu acho que se considerar acessório e poder de estrela, ele pode subir pra lendário, mas não sei se é considerado em questão de raridade do brawler. Duas sugestões minhas pra resolver esse problema de míticos excessivos ou épicos excessivos é ou a Supercell pegar uma atualização e dar uma revisada na raridade dos brawlers, ou a Supercell criar uma nova raridade. Sim, eu sei que veio a outra lendária, mas criar uma raridade seja entre os épicos e os míticos, porque isso talvez ajudaria a resolver alguns brawlers que são meio questionáveis em que raridade estariam. Se tivesse uma raridade entre mítico e épico, eu acho que dessa raridade, na minha opinião, podia estar talvez o Gray, porque a super dele é complexo, mas o ataque nem tanto. Acho que o Doug poderia estar entre mítico e épico. O Meeple, o Ângelo também poderia estar entre mítico e épico. O Ash, eu acho que podia estar facilmente nessa raridade. Talvez a Bonnie. Assim, o nome da raridade, a cor dela, eu não sei, mas isso é o de menos, né? O que importa é resolver esses problemas das raridades bagunçadas. Porque, tipo assim, eu olho pros lendários e pra mim todos mereciam estar nos lendários. Porque cada um é meio complexo de jogar e você tem que entender bem a mecânica deles. Mas enfim, galera, se alguém tiver alguma opinião sobre isso, pode deixar aí nos comentários. Bom, se tivesse que reorganizar as raridades de épico, mítico e colocasse uma entre épico e mítico, eu acho que ficaria assim, sabe? É assim que eu organizaria. Mas é isso, gente. Se alguém tiver alguma opinião, aí pode deixar nos comentários. Muito obrigado, valeu, falou e tchau. Peraí. Nesse momento eu ia dizer tchau, mas antes eu quero comentar sobre os brawlers que eu coloquei nessa lista. Começando por baixo, sobre o Wally tá em épico, eu já comentei no vídeo. Esse espaço é pra se tivesse uma raridade entre mítico e épico, que eu comentei no meio do vídeo, que podia ser uma solução pra reorganizar as raridades. E sobre os brawlers que eu colocaria nela: Doug, Ash e Gray, já comentei com vocês. O Otis é porque eu acho que a super dele é diferente de mutar. O ataque dele até que é diferente também de ser espalhado, né? Mas eu não sei, cara. Não sei se ele merece tanto assim ser um mítico, então eu desceria ele pra essa raridade. Ângelo também já falei sobre. Meeple também. E sobre o Hank, é tipo a mesma coisa que eu falei com o Ângelo. O ataque dele é meio diferente de segurar a bolhona, mas a super dele não é tão difícil assim de entender. E é isso, não sei se ele devia subir pra mítico, mas, né, eu acho que pra essa raridade seria bom, Hank. Esses dois aqui na raridade mítica eu já comentei com vocês, que poderiam até subir pra lendário. E aqui na raridade lendária tem uns brawlers interessantes de comentar com vocês. Já falei bastante sobre a Melody. Sobre o Mo ainda não comentei muito, por causa que, cara, eu lembro que antes eu achava, tipo, eu até comentei no meio do vídeo ali, que o Mo tá na raridade certa, na raridade mítica. Mas agora eu vou olhando melhor, eu acho que ele devia estar no lendário, cara. Porque, tipo, o ataque dele é tipo um ataque do Spike, só que é melhorado ainda, porque os tiros vão, assim, se ricocheteando, mais ou menos ali. Não é exatamente igual ao do Spike, mas é semelhante. E o Spike é um lendário. E a super dele não é mais forte do que a do Draco, né, óbvio. Mas é estilo a do Draco. Você fica numa forma mais agressiva por um tempo. Sem falar que quando você vai pra forma da escavadeira, você ainda dá um dash por baixo da terra, um dash longo por baixo da terra, e ainda empurra os inimigos no final. Então, cara, o Mo é um brawler que, tipo, devia ser lendário. Olhando bem, assim, por tudo que ele tem, devia ser lendário. O Finks é um caso interessante, porque quando saiu o Brawl Talk, todo mundo já tava ligado, o Finks, né, um novo brawler lendário. Porém não, ele, na verdade, era um brawler mítico quando a gente viu os sneak peeks. E eu já disse algumas vezes, mas aqui eu vou repetir, que eu não sei se é considerado ou não acessório como critério pra subir ou não o brawler de raridade. Mas, cara, no caso do Finks, tem que ser considerado, por causa que o acessório dele, ele simplesmente volta no tempo e recupera munição. Tipo, cara, tem algo tão igual a isso, porque no máximo o mais parecido é o da Max, mas, tipo, ainda é diferente. Você sabe, você meio que marca uma posição, tipo, você vai saber como funciona o acessório da Max. E também o tiro do Finks é bem, tipo, diferente, porque o tiro dele sai um pouco espalhado, assim. A super dele, cara, a super dele, ele simplesmente distorce o tempo, e isso afeta até mesmo torretas.
e ataques de lançadores. E até mesmo, sei lá, super do Kenji ou os socos do El Primo de perto, porque os socos do El Primo são considerados projéteis. Então, tipo, é um brawler que distorce o tempo, que volta no tempo, ele tem que ser lendário. Partindo pra próxima, Lumi. Ai, o que falar sobre a Lumi? Uma brawler que simplesmente tem 2 munições que ela taca clavas no chão e depois vira só uma munição pra puxar de volta. Tipo, ela é muito diferente. Ela é uma brawler muito diferente. Ela não tá tão difícil de jogar, até porque ela tá quebradamente forte. Então é meio fácil de você ganhar com ela. Mas você precisa ter os dedinhos rápidos ali pra spamar o ataque dela, já puxar a clava na hora certa. Puxar de um ângulo certo também pra acertar o inimigo. Tem que ser esperto, com a Lumi. Eu falo mais sobre ela no vídeo de Aprenda a Jogar de Lumi. Também falo até umas estratégias legais lá. O super dela, por exemplo. O super dela, ela traz uma nova mecânica de imobilizar, que não é tão diferente. É tipo um paralisar, só que o inimigo ainda pode atacar. Mas ainda é diferente, né? E também que a super dela tem 3 golpes. Então, cara, a Lumi devia ser lendária, porque ela é complexa, é meio difícil de se entender, é um pouco difícil de se jogar ali. Então ela devia ser lendária, cara. Eu coloquei nessa lista também o novo brawler Jae-Young. Por quê? Muita gente já se questionou no Brawl Talk por que o Jae-Young é mítico e não ultra lendário, até porque ele também tem 2 formas. E de fato, ele não é ultra lendário por causa que ele não muda com o acessório, ele muda com a super. Mas mesmo assim, tem muita gente que não entende a mecânica dele. Ele é um suporte que tem um modo firma, que ele dá velocidade, que ele deixa um rastro de velocidade, tanto pra ele quanto pros aliados dele, pegar mais velocidade. Aí no modo festa ele cura, e é isso, ele muda de forma, ganha um buff também quando ele muda de forma com a super. Até os acessórios dele, ele ganha meio que outras formas, os acessórios dele são meio que outras formas, então tudo no kit dele é bem complexo. E eu não sei muito o que impedir esse brawler ser lendário, porque ele ainda é bem complexo e, sei lá, um brawler meio difícil de entender. E é um brawler bem diferente também, bem inovador até. Eu acho que é bem diferente ainda da Bonnie, da Meg e de outros brawlers que mudam de forma com a super. Mas bom, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários a sua opinião, se você concorda comigo ou não. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho se você gostou e quer mais. Valeu, falou e agora sim, tchau!